Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Tem um texto da palavra do Senhor aqui no livro de Marcos, no capítulo 7. E também no versículo 7, que diz assim: Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Veja que muitas pessoas pensam estar honrando a Deus, ou dizem que estão honrando a Deus, e muitas das vezes vivendo de tradições, aquilo que aprendeu, e foge das verdades das Escrituras, foge das verdades da palavra de Deus. Diz aqui no primeiro versículo que ajuntaram-se a ele os fariseus e também alguns dos escribas que tinham vindo em Jerusalém. Veja que ajuntaram-se ali a Jesus, os fariseus e muitos escribas, mas não estava ali para honrar o Senhor. Estava ali para observar e fazer algumas críticas. Críticas estas que não podemos dizer críticas construtivas, porque sabemos que eles, a forma que eles faziam, invalidava os mandamentos de Deus. Veja que aqui eles estavam ainda na antiga aliança, mesmo que Jesus já estava no seu ministério, mas Jesus ainda não tinha morrido e cumprido todas as coisas, não tinha ainda consumado todas as coisas, estava cumprindo, né? Então eles ainda estavam na lei, mas eles, mesmo na lei, mesmo seguindo a lei, se eles quisessem realmente honrar a Deus, não poderia viver de conformidade com as tradições. Então eles, os fariseus e escribas, que vieram de Jerusalém ter com Jesus, estavam com Jesus, não deixaram de estar com Jesus, mas olha o questionamento deles no versículo 2. E vendo que alguns dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Veja só, os repreendia. Eles vendo que algum dos seus discípulos comia pão com as mãos impuras, isso não era questão de higiene, não era por causa de higiene que eles estavam ali questionando, não. Era por causa das tradições. É que eles diziam que aquela era a forma de agradar a Deus, aquilo era a forma de seguir a lei de Deus. E na realidade o que eles estavam fazendo era guardando as tradições. Então veja que vendo que algum dos seus discípulos comia pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendia. E no versículo 3 nos explica porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição, olha, conservando a tradição. Quem? Os fariseus e todos os judeus, conservando as tradições, ou melhor, a tradição dos anciãos, não comia sem lavar as mãos muitas vezes. Não comia sem lavar a mão muitas vezes, conservando a tradição. É o perigo que nós vivemos só para conservar tradições. Tantas tradições, e muitas das vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos estarmos conservando só as tradições e não agradando a Deus, e não de conformidade com o que Deus diz na sua palavra. Então, diz que quando eles também voltavam do mercado, se não se lavassem, não comer, não, se não se lavassem, não, se não se lavarem, né, não comem. E muitas outras coisas há que receberem para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Olha só que coisa, amados. Eles recebiam tudo isso para observar
Se eles vinham do mercado, o que eles faziam? Lavavam as mãos. Não por higiene, como eu já disse, mas por causa da tradição, por causa que tinha em mente que aquilo era a forma de agradar a Deus. Não comia quando vinha dos mercados sem lavar as mãos e muitas outras coisas que receberam para observar. Eles receberam para observar. Nós temos que termos cuidado com aquilo que recebemos para observar. O que nós devemos observar é tudo aquilo que está no contexto bíblico. O que Deus realmente está falando através da sua palavra, para que nós possamos agradar a Deus. Aí diz que em vão, né, os homens honram, Jesus em vão, porém, me honra, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Ensinar doutrinas que são mandamentos de homens não está honrando a Deus. Pode até parecer que está honrando a Deus. Muitas doutrinas de homens têm feito das pessoas escravas. Tem feito das pessoas escravas. As pessoas não compreendem e acham que tudo que ela está fazendo, Deus está ali dizendo, você está fazendo isso aí, né? Então, o que tem que ensinar é as verdades da palavra de Deus, para não fazer das pessoas escravas. As tradições escravizam as pessoas. As tradições, nós temos que olhar algumas tradições, se realmente nos beneficia, se beneficia as pessoas, porque é isso que Deus quer. Deus não quer um povo alienado a tradições. Aí diz que depois perguntaram os fariseus e os escribas. Perguntaram para quem? Para Jesus. Eles vieram perguntar para Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição? Olha, eles mesmos dizem, conforme a tradição dos antigos. Eles aqui mesmo já dizem, conforme a tradição dos antigos. Porque não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar. Mas Jesus tem uma resposta para eles. Jesus dá uma resposta para eles. Jesus diz que alguém já tinha profetizado acerca deles. Alguém já tinha profetizado acerca deles há muitos anos atrás. Antes deles serem nascidos, alguém já tinha profetizado acerca deles. Quem? O profeta Isaías. O profeta Isaías. Em vão, o versículo 7 que nós lemos aí, diz: em vão me honra, ensinando doutrina que são mandamentos de homem. O profeta Isaías, por causa das tradições dele, já falava, já profetizava acerca disso. Então disse, versículo 6, e ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem pessoas que honram a Deus com os lábios. Deus é tudo na minha vida. Deus é isso, Deus é aquilo, mas só de boca. Só está falando isso tudo de boca, para enganar as pessoas. Fala tantas coisas para iludir as pessoas e arrancar algo das pessoas. Honrando apenas de lábios, o coração está longe, ela não é aquilo que ela está falando, não é aquilo que ela crê, não é daquela forma que realmente ela crê no seu coração. Ela faz confissão com a boca, mas não crê com o coração. Romanos 10, 9 diz que se sua boca confessares a Jesus e com o coração crês, Deus ressuscitou dos mortos e será salvo. Tem que crer com o coração. Tem que crer com o coração. Não é simplesmente confessar com a boca. É crer com o coração. Honrava com os lábios, mas o coração estava aqui longe. Tem pessoas que honram com os lábios, mas o coração está longe. Então, amado, é necessário o quê? É necessário que nós venhamos honrar ao Senhor de coração, no nosso coração. Para não ser em vão, para não ser em vão, para estar testificando uma honra, mas uma honra em vão, porque não é verdadeiro. Porque deixando o mandamento, olha o que diz versículo 8, olha o que Jesus disse aqui no versículo 8, porque deixando o mandamento de Deus, retendo a tradição dos homens. Então deixava os mandamentos de Deus. Deixava os mandamentos de Deus. E o que é que fazia?
deixava os mandamentos de Deus, retendo a tradição dos homens. Sabe? Tantos aí que, por causa das tradições dos homens, deixam os mandamentos de Deus. Falar isso que você está usando aí, não pode não. Mas isso aí é tradição de homens. É coisa de homens, é uma tradição que tem dentro de uma denominação. É um costume que tem dentro de uma denominação. Mas sim, nós devemos seguir os costumes que estão dentro da denominação em que nós participamos, em que nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas não condenar aqueles que está em uma outra denominação que não tem essa tradição, que não tem esse uso e costume. Então nós temos que entender, isso será pecado se nós desobedecermos. Eles poderiam dizer, não, nós temos essas tradições que nós aprendemos. Mas os discípulos não têm essa tradição, não tem que ser para eles. Mas eles questionavam. Aí Jesus diz no versículo 9: bem validais o mandamento de Deus para guardar as vossas tradições. Amados, a tradição pode ser boa, mas se for invalidar os mandamentos de Deus, nós temos que termos cuidado. Invalidar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Guarda a vossa tradição, mas invalida os mandamentos de Deus. Então, amados, esse é o cuidado que nós temos que ter. Para que nós, pela nossa tradição, não venhamos invalidar os mandamentos de Deus, mas que venhamos observar a palavra do Senhor, que venhamos observar o que Deus tem nos ensinado na sua palavra, o amor, a fé. Então, que nós possamos levar uma palavra de vida, não estar retido em tradições e fazendo com que muitas pessoas não queira o Evangelho de Cristo, porque tem muitos aí que pelas tradições fecham as portas, não entram e nem deixam os que estão entrando entrar. Que nós possamos estarmos observando aquilo que é da vontade do Senhor. Outrora Deus falava de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1:1. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então nós temos que entender o que é que Jesus nos direciona para nós não vivermos de conformidade com tradições de homens. Que Deus continue abençoando a tua vida. Reflita aí nesta mensagem. Inscreva-se no canal. Que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Que Deus possa falar mais fortemente ao teu coração. Fica na paz.